Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz a você, meu querido e amado amigo. Gratidão damos a Deus pela misericórdia dele e pela permissão que ele nos dá para fazermos mais um devocional, meditarmos mais uma vez em sua palavra. Hoje, dia 1º de outubro de 2024, a nossa meditação está no livro de Juízes, capítulo 21, versículos 2 e 3. E nos diz o seguinte: o povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Porque está faltando uma das nossas tribos. Temos aqui a consequência de tudo que nós vimos falando ou avaliando sobre a tribo, sobre o conflito que se dá entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim. A ideia é, na verdade, a lamentação do povo está existindo, que na verdade o povo por diversas vezes não aceita a sua parte no processo, vamos dizer assim, a sua rebeldia, aquilo que ele vem praticando contra o Senhor, contra a santidade do Senhor, contra a sua santidade. Então o povo não aceita e vai nesse choro, nesse pranto. E uma das principais preocupações são os israelitas ali como um todo, quando começa a observar que praticamente uma das tribos foi dizimada, uma das tribos foi, vamos dizer assim, destruída, não por inimigos, mas foi destruída pelo próprio Israel, pelo próprio povo de Israel. Ou seja, irmãos lamentando a perda de irmãos. E considerando os poucos homens que efetivamente ficaram, inicialmente, eles juraram que nenhuma das filhas de Israel, nenhuma filha das tribos de Israel seria dada para que casassem com os homens de Benjamim e dessa forma possibilitasse a sua, vamos dizer assim, a reconstrução da tribo. Mas diante desse ato de chorarem amargamente, de estar ali aos pés do Senhor, nas suas lamentações, talvez querendo transferir parte dessa responsabilidade ao próprio Deus, eles entendem que não é bom que uma das tribos falte. E aí, nesse processo, eles procuram se reunir numa festa em que as tribos eles pensam numa festa, que era a festa anual de Siló, que eles se reuniam e eles planejam, vamos dizer assim, a possibilidade de restaurar a tribo de Benjamim. Mas como eles bem se estabeleceram, eles estão presos dentro daquilo que eles chegaram a prometer, dentro da sua palavra, de não entregar as suas filhas. E aí eles planejam uma reunião anual, estabelecem uma reunião em que diz assim, lá no versículo 7, ele diz assim: o que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor de que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. No versículo 8 ele diz assim: então perguntaram de todas as tribos de Israel quem não compareceu diante do Senhor em Mispa, e ficaram sabendo de que Jabes Gileade ninguém havia tomado parte na reunião. E aí, nesse processo, eles resolvem condenar esse povo. E nessa condenação desse povo, dessa parte da tribo de Gileade, que não compareceram à cidade de Mispa para poder prestar culto e para poder receber as orientações que tinha sido definido lá no versículo 5, porque isso não foi por um acaso, eles se prostraram ao Senhor. Lá no versículo 5 ele diz assim: perguntado de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor em Mispa?
eles tinham feito um juramento muito sério. Quem faltasse à reunião em Mispa seria morto. Ou seja, eles estão sempre fazendo juramentos e juramentos precipitados. Aí dessa vez já tinham aniquilado a tribo de Benjamim, agora essa parte da tribo de Gileade está sobre o risco, ou seja, sempre guerras sobre guerras, morte sobre mortes. E aí, isso tudo é resultado do que está no versículo 4, quando diz assim: o povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar, apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifício de paz. Fizeram todo esse processo, né, fazendo os sacrifícios ao Senhor, fazendo suas ofertas. Gileade, Jabes Gileade não comparece, então eles colocam mais uma vez seu plano vamos dizer assim, em ação, e aí nesse processo eles simplesmente poupam as virgens. O engraçado é que dentro da leitura aqui da NTLH, a gente não vê a clareza, porque ele não detalha, ele não desmiuça essa batalha, ou essa nova guerra, essas mortes. Ele não desmiuça, mas deixa como legado aqui que 400 mulheres virgens são levadas para estes homens de Benjamim, mas elas não são suficientes, porque se a gente bem lembra, eram 600 homens, e aí eles não vamos dizer assim, não chegam a atingir a sua plenitude. E aí um dos planos, eles ficam nessas situações, como havia na verdade a sua restrição, a sua promessa de não entregar suas filhas, eles aproveitam a festa anual de Siló, né? Aproveitam a festa e escondem aqueles homens de Benjamim para que eles fiquem escondidos. E quando as jovens começam a dançar, começam a parar, eles saem de dentro, vamos dizer assim, do seu esconderijo e raptam, vamos dizer assim, eles sequestram essas mulheres e levam. E aí o grande plano deles, porque quando as tribos, quando os pais, quando os irmãos forem novamente, vamos dizer assim, chorar, ou forem apresentar para os líderes a possibilidade deles entrarem em guerra contra aqueles irmãos, os próprios benjamitas, os próprios israelitas, as suas lideranças diziam que era, vamos dizer assim, deveria ser deixado lá no versículo 22, ele diz assim, quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar, nós poderemos dizer, por favor, deixem que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes e Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas. E vocês não serão culpados de quebrar a promessa, pois não deram as suas filhas a eles, elas foram roubadas. E então com isso eles conseguiriam, vamos dizer assim, reparar determinada parte vamos dizer assim, da sua falha, porque na verdade a tribo de Benjamim ela foi, vamos dizer assim, crucificada nesse processo, mas era todo o povo de Israel que estava perdida nesses tempos, né? E aí a partir desse momento, por um breve momento, vamos dizer assim, por um tempo agora específico, as tribos de Israel acabam, vamos dizer assim, cada um voltando para suas casas, né? Cada um retornando para suas vidas práticas, para sua paz, porque tudo isso era resultado daquilo que está escrito lá no versículo 25, onde diz assim, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Então são essas as situações que normalmente nós estamos sujeitos quando nos mantemos em distanciamento, quando desprezamos a palavra do Senhor. Ontem mesmo eu falando para minha cunhada sobre a nossa vida cristã, eu disse assim, os erros que vamos cometendo, mas que nós não devemos ter prazer nisso. A gente deve ficar incomodado, porque viver uma vida cristã como um ímpio vive a sua própria vida não é um bom testemunho, não é algo que possa, vamos dizer assim,
nos edificar. Nós não podemos confiar naquilo que a Bíblia diz, que há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte, porque no resumo final da nossa vida, o que nos resta como certeza é que o salário do pecado é a morte. Tá certo? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que coloque tuas orações para conosco, que daqui são 3h20 mais ou menos, já são 3h20, até umas 3h50 eu devo estar iniciando, 3h50, 4 horas da manhã, a minha viagem de retorno a Belém. Então, conto com suas orações, conto com tua fé. Se você, por acaso, ouvir esse devocional e nós já tivermos chegado em Belém, em segurança, na paz do Senhor, sob a proteção de Deus, mesmo assim, tua oração é importante, mas agora, dessa forma, não uma oração de proteção, de bênção, mas uma oração de gratidão e de alegria por o Senhor ter nos amparado, tá certo? Meu irmão, que Deus possa te cuidar e possa me cuidar e cuidar da minha família. Graça e paz.